obrigado, Dr. David Mendes. Acredito que agora vamos entrar nas perguntas e respostas, mas antes de mais vamos abrir um círculo de 5 intervenientes, mas será um debate mesmo. Mas isso aqui, Dr. David, hoje para mim é maravilha. Hoje para mim é maravilha que ando mesmo com rancor há 12 anos. Há 12 anos que eu parece que não sou angolano. Até pedi a Deus que se morresse seria melhor. É verdade. Desculpa, o tema da lei de terra diz assim: o homem formado vale por 2. Quem não conhece as leis é como uma batalha perdida. Mas valeu a pena educar, porque só separo 2 muros: a parte dos intelectuais e a parte dos inoperantes, que são ignorados, que nós somos humilhados, que não conhecemos as leis. Mas é preciso formar o homem. Obrigado. O que é o rancor que eu tenho é este. Afinal de contas, os tribunais estão para defender o pobre ou para defender o intelectual? Ou o juiz está para condenar o pobre ou para salvar o pobre? Porque eu fui funcionário de identificação durante 25 anos, de 77 até 2002. Quem falsificou o bilhete é aquele que tem padrinho na cozinha. Mas como ele não podia ir preso, eu que não pratiquei a ação, que eu era chefe da numeração do bilhete de identidade, é que fui notificado para cumprir em 2 anos de prisão maior, sem hoje salário e tudo congelado, e vivo pobre, 7 filhos e tudo fora da instituição. Por isso, afinal de contas, o juiz cristino ou cristiano que nos julgou, que ele não reconhece nesse cidadão, é me matar ou salvar. Eu com 25 anos mereço voltar à justiça, ou ao Ministério da Justiça na identificação, ou mereço ser expulso, demitido e morto. Obrigado. Sim, doutor, na qualidade de jurista que qual é a orientação legal que lança para se ultrapassar os problemas que acabou de expor? Segunda questão, doutor David, qual é o papel do Estado representado pelo governo na gestão e divisão das terras, que é o tema em análise? Terceira e última, queria também saber aqui do doutor, queria que o doutor explicasse também aos presentes quais são as consequências legais no incumprimento desta norma. Muito obrigado. Está assim concluído o primeiro círculo de perguntas. Acredito que começaríamos ao Dr. Gui para fazer algumas considerações naquilo que foi as perguntas colocadas a ele. Bem, obrigado. Eu acho que a pergunta eu captei que foram 3 coisas ou 2 que me foram colocadas, os outros foram mais comentados. Mas há uma aí bem direta. Como é que vamos resolver a situação das terras dos generais que ocuparam terras de milhares e milhares de hectares? Esse foi mais direto. A outra é o comentário, acho que pediu-me um comentário sobre essas questões de ordem cultural no Namíbia. Vou começar por esta. Na minha opinião, a questão não deve ser colocada em relação à especificidade desta classe castrense dos generais. A questão deve ser colocada em relação a todos aqueles que, usando o poder público que lhes foram investidos,
abusaram, usurparam terras a mais e nem pagam imposto, nem pagam os seus direitos fiscais. A todos eles que usaram poder, seja político, seja econômico, seja outro tipo de poder, usurparam terras e não estão a utilizar essa terra de acordo com as regras das nossas leis. A coisa deve ser colocada para todos aqueles que estão nessa condição e não especificamente a uma classe específica. Ponto prévio. E como é que a gente vai lidar com isso? Sejam estes que você colocou ou os outros. Eu acho que temos aqui uma dimensão de múltiplas responsabilidades. Posso me referir à contribuição da sociedade civil ou das sociedades civis em relação a isso, mas também há outro tipo de franja na nossa sociedade que tem coisas a fazer, que poderiam fazer coisas nessa linha. Por exemplo, os acadêmicos. Por exemplo, as ditas elites, sejam simbólicas, religiosas, etc, etc. Por exemplo, as próprias instituições do Estado que têm a obrigação de fazer cumprir a lei. Por exemplo, os partidos políticos que têm a obrigação também de apresentar propostas políticas alternativas, colocá-las à sociedade para convencer a sociedade de que esta vai governar melhor. Portanto, este assunto tem que ser resolvido com base no princípio da múltipla responsabilidade. Neste caso, organizações da sociedade civil que têm uma certa autoridade do ponto de vista de conhecimento, experiência sobre o assunto fundiário, podem contribuir com estudos e pesquisas que mostrem efetivamente que a sua afirmação ela existe do ponto de vista científico. Porque você chega e diz, olha, existem uns políticos que ocuparam milhares e milhares e milhares de terras e não estão a utilizá-las. Isto é uma declaração. Mas esta declaração, para ser sustentada do ponto de vista do argumento, é preciso que seja estruturada como um conhecimento. Eu não estou a falar necessariamente de uma pesquisa com esta dimensão acadêmica. Podem ser casos relatados, testemunhas. Ora, quando tivermos um inventário de casos fundamentados, testemunhados, conhecidos, com factos, nós temos um conhecimento que podemos colocá-lo à mesa. E onde é que podem ser conhecidos? Onde é que podem ser colocados? Num debate como este. Pode ser uma contribuição. Portanto, expor casos de violação da lei é uma contribuição que a própria sociedade civil pode fazer também. Pressionar as instituições que têm a responsabilidade de cumprir a lei, procuradoria, tribunais, institutos, etc, etc, é também um mecanismo que nós podemos usar para que estes que estão a usurpar terras e não estão a usá-las sejam responsabilizados. Se a regra diz que retira a terra, sim senhor. Agora é preciso haver pressão da sociedade. E esta pressão da sociedade pode ser feita de várias formas. Pode ser advocacia, por via de casos, como eu me referi agora. Pode ser advocacia do ponto de vista do debate de ideias em espaços como este, em que a gente aparece com correntes diferentes, com pensamentos diferentes, mesmo que não estamos de acordo entre nós. Provavelmente vocês perceberam que eu e o Dr. Lavinde tínhamos correntes aqui diferentes, e isto faz bem à saúde do ponto de vista das ideias. Não temos que ter medo disso, e temos que fazer para os outros também aprender que é possível. Pressionar pode ser feito por via da advocacia social. Tenho o resultado de uma pesquisa, monto uma estratégia de advocacia, uso a pressão, uso o diálogo. Esta pressão e o diálogo pode ser feito em espaços privados, em espaços públicos, uso o lobby, processo em tribunais. Então temos que também respeitar essa pluralidade de diferentes métodos nos marcos da lei. O silêncio é a cumplicidade de
Muitos que estão a fazer. A pior coisa é ficarmos indiferentes a isso. E a pior coisa é você querer fazer isso sozinho. Adotar estratégias, usando pressão pública, mas também agindo coletivamente. É possível. É uma forma de apoiar, de ajudar o Estado ou o governo que está a gerir os recursos que são nossos. Não é? Muitas vezes há esta concepção de que não, estão a perturbar, estão a conspirar contra o Estado. Não, é mentira. É uma maneira de também ajudar o Estado. Ô pessoal, imaginem vocês se todos os angolanos estivessem a bajular e a bater palmas todos os dias. O que seria desse país? Diga-me só o que seria desse país. Portanto, é preciso ter essa consciência pública e política, que quando as pessoas estão a questionar, estão a reclamar direitos, estão a colocar assuntos públicos, isto é um sentido de apoiar o Estado, o governo e a todos nós. Estes assuntos têm que ser colocados também do ponto de vista do debate público, que é para as pessoas começarem a pensar, não, afinal de contas não são contra, eles estão a fazer bem. Então, esta é a minha contribuição em relação a isso. Deixa-me ver na minha cábula, pode ser que eu esqueci alguma coisa. Pesquisas e estudos, ativismo social, advocacia social que eu já referi, batalha de ideias, tribunais, também vale, mesmo que não vão resolver, mas vale. Se nós inundarmos com os tribunais, com 50 mil queixas, em 2 meses, isso depois transforma-se numa pressão social. Vai valer um dia. Estamos juntos? Sim. Os partidos políticos, como eu já disse, podem jogar um papel importante. O silêncio é uma cumplicidade. Alguém dizia que é pecado? E pressionar as instituições para cumprirem o seu papel. Vive do recurso do Estado. O seu papel é fazer cumprir a lei. É monitorar quem é que está com a fazenda, quem é que tem contratos ultrapassados e cumprir isso. E a nossa pressão não vai ser, às vezes, direta para esses detentores, mas vai ser uma pressão direta sobre as instituições que têm estas responsabilidades. Obrigado. Eu creio que a maioria das perguntas já foram respondidas. Quizá ficou duas questões, uma do participante Domingos Ngule, acho que é assim. Sim, Domingos Ngule. Ao participante Domingos Ngule, eu o convidaria a estar presente amanhã às 11 horas no escritório das Mãos Livres. Eu teria muito gosto de ouvi-lo e podermos ver se existe alguma alternativa na questão que nos colocou. Não sei se não conhece a sede das Mãos Livres, eu não sei como te explicar, mas aqui o nosso colega poderá explicá-lo. O jovem Antônio Lima colocou algumas questões diretas e nós diríamos que nós temos um caminho que é a criação de normas que imponham a resolução de conflitos de terra, imponham aos tribunais que devam ser tidos em processos sumários e com prioridade. Por exemplo, ao nível dos crimes, os crimes de injúria e difamação, creio por estarem envolvidos quase sempre a queixar personalidades do Estado, figuras do Estado, foi dado como um crime que deve ter prioridade. Quer dizer que os crimes de injúrias e difamação, há uma orientação para que esses crimes sejam priorizados. E nós também já nos questionamos muitas vezes se há pessoas há mais de 2 anos à espera de julgamento, como é que uma questão de pouca relevância, que até seria uma questão cível, é dada a prioridade. E aí também teria o papel do Parlamento. O Parlamento podia ser chamado a aprovar
uma norma em que as questões ligadas ao conflito de terras devessem ter prioridade nos tribunais e com prazos até. Deveriam vir uma norma processual que fixasse prazos para a resolução dos conflitos de terra. Aqui é um trabalho de casa para os políticos, particularmente parlamentares. Por fim, quanto à questão da gestão e destruição de terras, eu acho que isso passa, em primeiro lugar, pela mudança de mentalidade dos gestores públicos, dos administradores, dos funcionários que lidam com essa matéria e, particularmente, o facto de, por detrás disso, até ter muitos elementos que nos podem levar à conclusão que tem havido corrupção. E, exemplo disso, em Luanda, há vários funcionários do governo provincial que estão presos por venderem terrenos. Então, acredito que, usando a pressão para que os órgãos decisórios da administração imponham medidas pesadas contra os seus agentes, poderá ser uma saída para o Estado evitar que o problema de terra possa se transformar de um conflito latente para um conflito real. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dr. David Mendes. Acredito que estamos encerrado o nosso quintas de debate para voltarmos quinta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Desde já, boa noite para todos. Muito obrigado.